A semana promete ter dados importantes aqui na economia brasileira e também na economia americana. Mas antes de falar sobre o que vem por aí, eu queria convidar todos a me seguirem nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no LinkedIn e também grupos de WhatsApp. Basta procurar por @EcioCosta nas redes sociais e lá seguir o perfil para estar sempre acompanhando o que acontece aqui e ouvir as minhas opiniões, os meus comentários sobre os mercados. E aqueles que quiserem contratar uma palestra minha, basta também entrar em contato. A gente pode organizar um assunto, um tema que seja específico para o seu setor, para a sua região, para aquele assunto que é importante para aquele setor onde você atua, e eu estou disponível para dar palestras por todo o Brasil. Basta entrar em contato para a gente ver a questão de agenda e de orçamento. Mas vamos lá! A semana vai começar com dados importantes do Boletim Focus. Vale lembrar que o Boletim Focus sempre apresenta a opinião dos analistas financeiros para o que vai acontecer até o final do ano e nos próximos 3 anos em relação ao PIB, a Selic, o IPCA e a taxa de câmbio. E essa mudança do PIB, da expectativa do PIB, vem mudando, vem acontecendo semana após semana com melhores previsões para o crescimento do PIB. Então é importante a gente acompanhar isso. E quanto à Selic, também há expectativas de que ela não caia mais tanto quanto se esperava no início do ano. Então é também importante a gente ver como o mercado está se posicionando, qual a tendência de expectativa da Selic para o final desse ano, de acordo com as expectativas do mercado. Na terça-feira, traz um dado muito importante que, inclusive, pode trazer implicações com relação à questão da Selic. Por quê? O governo federal vai divulgar a sua receita, para o mês de abril. E a expectativa é que essa receita tenha aumentado para 229 bilhões de reais. No mês de março, o governo arrecadou 190 bilhões. E aí essa expectativa de aumento pode vir por conta de uma economia mais aquecida, ou pode também ser por conta de novas medidas que o governo federal vem ampliando, vem utilizando para ampliar essa arrecadação, com mais impostos, com menos isenções, com novas formas de você elevar a carga tributária para poder compensar o forte déficit que a economia tem apresentado aí nesses últimos anos. E aí esse aumento de arrecadação, ou o não aumento, caso ele aconteça, vai impactar diretamente nas contas do governo, o que pode mexer também com o endividamento e, como eu disse, com a Selic. Se você tiver aí uma dívida muito alta em relação ao PIB, fica mais difícil para a Selic e os juros futuros caírem, apesar de que a Selic olha mais a inflação de curto prazo. Na quarta-feira, o destaque é internacional. Lá nos Estados Unidos vai ser divulgada a ata do FONC, que é o equivalente ao Comitê de Política Monetária aqui do Brasil, mas lá do Federal Reserve, do Banco Central americano. Vale lembrar que na última decisão, o Federal Reserve, o FONC, na realidade, manteve a taxa de juros inalterada no atual patamar. E isso tem que trazer algumas explicações. Então essa ata ela vai trazer explicações e vão ajudar, inclusive, no direcionamento para as perspectivas para as próximas reuniões e até o final do ano. Cada vez mais está sendo difícil reduzir as taxas de juros na economia americana por conta da forte resiliência da economia de lá. Mas nas últimas semanas alguns dados até vieram mais negativos do que se esperava, e isso na realidade tem sido comemorado como sendo um indício de que os juros poderão cair. As bolsas, inclusive, bateram recordes recentes, e há uma expectativa de que talvez você tenha alguma antecipação da queda da taxa de juros, que, reduzindo lá, traria impacto também aqui, facilitando a redução da taxa de juros na economia brasileira. Na quinta-feira, temos uma reunião importante do Conselho Monetário Nacional. Esse conselho ele é formado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pela Simone Tebet, que é ministra de Planejamento, e pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Esse conselho ele se reúne mensalmente e ele trata de temas importantes da economia brasileira, como, por exemplo, a manutenção da meta de inflação para os próximos anos, para o ano atual e os anos seguintes, e como o Banco Central deve agir, deve atuar para justamente garantir que essa meta de inflação seja atingida.
Então é sempre importante acompanhar. Muitas vezes a reunião do Conselho ela passa despercebida, mas a gente tem que ficar de olho aberto, porque pode ser que numa reunião como essa haja alguma mudança na política monetária, né, ou na definição da meta de inflação para os próximos anos. Na sexta-feira, teremos dados também importantes aqui, mas na relação do Brasil com o resto do mundo. O Banco Central vai divulgar o balanço de transações correntes para o mês de abril, né, do Brasil com o resto do mundo. Esse dado é muito importante porque ele mostra toda a relação que existe entre comércio exterior, também no pagamento e recebimento, né, de juros, de royalty, dos serviços, dos gastos dos turistas brasileiros lá fora e vice-versa. Toda a relação que existe entre o Brasil e o resto do mundo. Essa relação ela é sempre deficitária, mas ao longo dos anos esse déficit vem diminuindo por conta muito do fluxo muito positivo da balança comercial brasileira, que tem batido recorde nos anos mais recentes. Então é importante a gente acompanhar, porque você tem esse movimento de recursos entre os países. Para se ter uma ideia, em março o déficit foi de 4,58 bilhões de dólares. E outro dado importante que é divulgado junto com isso é o investimento estrangeiro direto, que o Brasil recebe do resto do mundo. O Brasil é um dos maiores receptores do mundo em investimento estrangeiro direto. É aquele investimento que entra no país e não tem data para sair. É diferente daquele investimento da Bolsa, por exemplo, que pode sair do dia para a noite. O investimento estrangeiro direto geralmente é de um projeto greenfield, ou seja, que você faz a concepção do zero, você pode montar uma empresa, adquirir máquinas, fazer obra civil e constituir essa empresa aqui no Brasil visando um investimento com retorno de longo prazo. Ou ele pode vir também para adquirir empresas já existentes. Muitas multinacionais adquirem empresas brasileiras com esse investimento de longo prazo. No mês de março, o investimento estrangeiro direto foi de 9,6 bilhões de dólares. E, como eu disse, o Brasil é um grande receptor desse tipo de investimento. Isso vai ser divulgado na sexta-feira. Em relação à questão política, teremos ainda a discussão da reoneração da folha de pagamentos, né, dos 17 setores, mas também das prefeituras. Isso ainda não está muito claro, ainda há muita discussão sobre esse assunto. E também o pacote de ajuda, né, do governo federal ao Rio Grande do Sul e como isso vai impactar vários setores aqui. Há inclusive perspectivas de que o PIB do segundo trimestre tenha queda, né, por conta dessa tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, impactando diversos setores da economia, já que a economia do Rio Grande do Sul tem um peso significativo na economia brasileira. Em termos de balanços, ainda há algumas empresas divulgando balanços aí do primeiro trimestre, dentre elas a XP e a PagBank. Então é isso. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e recebam sempre a Semana Econômica para ficar bem informado do que vai acontecer pela frente e depois você não ficar sem entender direito o que aconteceu. Então é isso. Um abraço a todos e tenham uma ótima semana.